Então, o tema de hoje é esse aí, reencarnação, a nova chance que pedimos. Eu comentei eu estava fazendo a aula agora, que é o retorno né, em espírito, quando estivermos em espírito, ou como já fizemos desta feita, e o espírito reencarna, nós como espírito reencarnamos para mais uma experiência na vida. E eu achei essa imagem depois até ontem à noite, que eu notei algo interessante. Se vocês verem nela, nós temos aí um bebê em formação e um espírito próximo, conectado, não inteiramente, mas por laços energéticos. Então, uma pergunta que se faz, que me fazem, em que momento que a gente reencarna? E essa pergunta Kardec fez aos espíritos também. Então, existe uma ligação energética do espírito que vai reencarnar no caso, com o feto, o embrião que vai formar o corpo que ele vai ocupar, e que a partir da ovulação, da concepção, já existe essa ligação, ou até antes, um espírito que vai, não em todos os casos, mas um espírito que vai designar, que é designado para utilizar aquele corpo físico, ele já vai se aproximar da família, da mãe, e vai iniciar, então, essa conexão a partir da concepção, e a conexão ela vai se aprofundando, se fortalecendo à medida que o feto se desenvolve, desenvolve os órgãos, o cérebro, etc., e vai quase que se completando no nascimento, no caso do bebê. Então, quando ele nasce, já existe aí uma ligação mais profunda, que já tem aí o cérebro formado, etc. E, segundo Emmanuel, nem estaria essa conexão total, ou seria total, até que a criança viva fisicamente em torno de 8 anos, 7, 8 anos, aí já está mais completa, ou completa essa ligação, porque nós, como a gente aprende no Espiritismo, não só no Espiritismo, o dogma da reencarnação, ela é milenar, e é algo que existe até comprovação, principalmente casos de crianças que se lembram de vidas passadas, de quem foram, onde viveram, quem foram os pais, e lembram-se da sua vida aí, lembra-se como desencarnaram, quando desencarnaram, e eles reconhecem a família, porque eles normalmente não reencarnam na mesma família, mas nas famílias próximas, às vezes na família nuclear, por exemplo, um avô que reencarna como filho, não, ele seria o avô do menino. Os pais, esse no caso foi os pais do pai. Então ele desencarnou em um acidente, ele foi assassinado, e ele desencarnou, tomou um tiro no coração, e o coração dele, então, ocasionou a morte do corpo físico e a liberação do espírito. E ele reencarna alguns anos depois, 3 anos depois, como filho do seu filho, e da mãe também, porque ele era filho do pai e filho da mãe, de ambos. E ele se lembra, esse menino, então, ele se lembra. Esse é até interessante. Foi assim, ele tinha tipo 3, 4 anos, por aí. E aí, o pai estava trocando a fralda dele, estava meio impaciente com ele.
estava meio desagradável. E o menino olha para o pai, ainda balbuciando, se bem que ele poderia falar, naquela ingenuidade: eu não te tratava assim quando eu fazia isso com você. Aí ele fala: como? E é interessante porque essa criança, ele nasceu com um problema congênito no coração, exatamente onde a bala havia afetado o corpo anterior. E aí ele vai crescer, ele vai ainda relembrar da sua vida pretérita. Então, existe essa prova. Não é... e tem mais, a Universidade de Virgínia estuda esses casos. Eles têm mais de 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas passadas. Mais ou menos 800 têm marcas de nascença e defeitos congênitos que eles, quando eles falaram a natureza do seu desencarne traumático, que causou alguma coisa, não só eles se lembram daquela vida, mas traz um defeito congênito no corpo físico atual. E a gente aprende no Espiritismo também que isso pode ocorrer quando o trauma é tão grande. Ele fica tão preso, né, tão na consciência do espírito, que ele acaba moldando aquilo no corpo físico. Talvez até mesmo pela providência divina, são ocasiões até para que eles se lembrem e eles vão falar o que é que aconteceu, para que nós, incrédulos, pensamos: puxa vida, isso é interessante, né? E tem mais de 4.000 defeitos congênitos que a ciência não consegue encontrar a causa. Parece hereditário, o pai não tem nada, pai e mãe todos saudáveis. Não tem nada a ver com isso. E aparece uma criança, no caso, com um defeito daquele jeito, que não tem explicação. Mas aí, se você for ver levar em consideração essa possibilidade de ter vivido anteriormente e ter ocasionado, você vai falar: puxa vida, interessante, né? Então, agora, nós temos uns ensinamentos muito bonitos. Nós temos uma frase aqui de Chico Xavier. O que é, então, reencarnar? É recomeçar. É receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos ler, escrever uma bela história. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Isso nós aprendemos no Espiritismo. Ele, no caso, o Chico está fazendo uma analogia. Nós somos os roteiristas. Nós escrevemos o enredo de nossa vida. Como que a gente escreve esse roteiro? As nossas ações, por exemplo, nossos pensamentos, porque nós, como roteiristas da nossa própria vida, a gente tem acesso a uma intimidade nossa, interior, que só nós, cada um de nós, consegue atingir. Ninguém mais. Ninguém mais. Nós conhecemos os nossos segredos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Só nós, ninguém mais. Uma pessoa que convive conosco pode ver alguns aspectos de nossa personalidade, etc. Mas ninguém nos conhece com a profundeza que cada um de nós nos conhecemos. Então, nós sabemos exatamente como é o roteiro de nossa vida. A gente sabe como a gente pensa, como a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta. Então, a gente faz esse roteiro e nós fazemos as nossas escolhas. Nós temos, o ser humano tem a maior liberdade que ninguém jamais poderia ter.
que é o livre-arbítrio. Nós podemos, com esse livre-arbítrio, fazer tudo que a gente quiser fazer, sem exceção. Tudo. Porém, cada coisa que nós decidirmos fazer, qualquer que seja ela, qualquer que seja a intenção, qualquer que seja a magnitude, vai ter uma consequência inescapável. E essa consequência vai ser agradável, desagradável, terrível, péssima, de acordo, ou maravilhosa, de acordo com a causa, de acordo de como utilizamos aquele livre-arbítrio, que é a maior liberdade que o ser humano possa ter ou conceber. Ou seja, a gente é restrito por isso. Então, tenha essa possibilidade de fazer tudo que quisermos. O roteiro, nosso roteiro da vida, do jeito que a gente quiser. E a gente vê isso, né? Filmes de terror, por exemplo, que o roteirista vai por aquelas aberrações, aquelas coisas todas. Então, tem também. E a gente pode escrever isso aí desse jeito. Muitas vezes a gente escreve. Né? E a nossa filme acaba sendo um filme de terror. Mas como que a gente faz para consertar isso aí? Você muda o roteiro, você muda as cenas, você muda os personagens. Então, em vez de você pôr aquele personagem terrível que vai causar dano, que vai causar sofrimento para outros, e esse sofrimento, obviamente, vai cair nele também, você muda aquele personagem. Né? Dosifica ele. Então, a gente muda. Então, é mais ou menos assim. E nós somos os atores, nós somos os protagonistas da nossa história. E nós é que desenhamos, que escrevemos o script do que esse protagonista vai fazer nesse filme de nossas vidas. A gente sabe como ele é agora. A gente sabe se é um vilão, se é um herói, se é normal, se esse roteirista é um personagem sábio, se ele é um herói que as pessoas gostam de emular, ou se ele é uma pessoa que outros personagens do filme gostam de estar próximo. Nós sabemos de tudo isso. E nós conseguimos transformar esse personagem, que somos nós, mudando se acharmos que tem coisas que pode ser melhorada. E tudo pode ser melhorado. Mesmo que a gente já está feliz, fala, esse personagem da minha vida, que sou eu, é um herói. Mas ainda vai ter alguma coisinha aí que pode melhorar ainda mais. E que nós podemos fazer esse trabalho para melhorar. E por que nós temos interesse em fazer nisso? Porque nós somos os maiores beneficiados se a gente fizer. Se a gente tiver aquele herói, aquele sábio como o nosso personagem principal. Obviamente que o herói, o sábio, o caridoso, o compassivo, ele vai receber crítica. Ele vai receber ofensas. E muitas coisas desagradáveis ele vai receber. Mas isso é normal e aceitável. Porque é como que a gente vai, então, reagir diante disso. Primeiro, a gente precisa saber que a gente vive... A Terra é maravilhosa. A vida na Terra é maravilhosa. E independente do que a gente sofre, ou de que sofreram, ou de que um sofre mais ou sofre menos. Porque tem muita beleza aqui. Tem beleza natural, tem a beleza das amizades, tem muita coisa linda na vida que a gente pode ver. Por exemplo, uma coisa que a gente vê
na minha família, eu e a minha esposa, por exemplo, nós amamos dia chuvoso, dias nublados, especialmente aqui na Flórida. Quando a gente vê aquele dia, e especialmente está chovendo, e aqui na chuva, a gente mora perto do Everglades, mais ou menos. Então, não só nós que ficamos contentes quando chove, mas também sapo, jacaré, tartaruga, que tem por aí. Então, a gente compartilha dessa beleza, porque existe beleza aí. E seria a única maneira de a gente ver o arco-íris, né? Porque depois vai sair o sol, essas coisas. Então, como que a gente vê isso? Então, vai acontecer de nós recebemos essas críticas. Agora, a gente pode, por exemplo, como que isso vai te afetar? Né? Como que isso vai, por exemplo, te ofender? Você vai se sentir ofendido. Quando a gente criar esse personagem que a gente quer criar para escrever uma bela história sobre a nossa vida, esse personagem ele não vai se incomodar com uma outra pessoa nos criticando. E como a minha esposa também é a minha heroína, aí ela fala, é o que ele sabe fazer. Ele não sabe mais que isso. Talvez saiba, mas não quer. Então, por que a gente vai se ofender com isso? Então, a gente, às vezes, deixa e a gente incomoda e aquilo atrapalha a nossa vida. Estraga o dia. Mas quando a gente... É a maneira que a gente vai... Primeiro, a gente está criando um personagem, um herói nosso, que somos nós, que aceita essas coisas e não se incomoda. Deixa ele cuidar do problema dele, eu cuido do meu. A mim não me ofende. E é possível, em um determinado ponto da nossa vida, a gente ter esse entendimento e essa aceitação. Então, a nossa família, a nossa vida, ele é um laboratório dessas coisas. Né? Porque aí vão juntar pessoas e almas muitos afins, e vez ou outra vem um que não tem nada a ver, mas está lá, junto conosco. E como na reencarnação, nessa doutrina da reencarnação, a gente entende também, Kardec pergunta, por que em certas famílias, que todo mundo é de bem, mas tem uma ovelhinha negra lá que é tudo ao contrário. Aí ele fala, aquele espírito precisava vir com aqueles outros espíritos mais avançados para ajudá-los a evoluir. Então, por exemplo, quando a gente... o Espiritismo nos oferece esse conhecimento. Por que a gente está na Terra? Por que a gente sofre temporariamente e vê em todas as coisas a justiça de Deus? Então, a gente entende isso aí. O fato de nós estarmos aqui presentes, vocês presentes aqui, é porque em um ponto das suas vidas vocês começaram a questionar a sua existência. A questionar por que a vida ocorre desse jeito com vocês. Por que essas coisas acontecem assim? Muitos que vêm no Espiritismo vêm porque perdem o ser querido que amava. E aí se revolta muitas vezes, a maioria se revolta contra Deus, porque é injusto o que aconteceu, daquela pessoa ter desencarnado. Mas quando a gente entende que a impermanência é essa aqui, o nosso corpo físico, a nossa vida física é impermanente, passageira e rápido. Então, existe quando a gente tem esse entendimento, por que a gente está, então, no nosso círculo, na família, e porque os seres, irmãos, pais, mães, são todos... A gente não gosta, né? Porque é normal. Muitas vezes o filho fala, I hate you, I hate this family. Eu quero sair daqui dessa família, porque eu não gosto. Depois ele vai sair, vai lá, vai quebrar a cara e volta. Fala, acho que é melhor do que tinha lá, estava lá, né? Então, nós estamos aí juntos para ajudar um ao outro a se melhorar.
E a gente vê, por exemplo, o que é que a gente não está fazendo direito. Então, a gente vai ter, como eu disse, ofensas, essas coisas. Como que nós vamos lidar com isso aí? Como que você vai entender de onde que essa outra, de onde está vindo isso aí? Então, o nosso trabalho, por exemplo, como para escrever uma bela história da nossa vida, é ver isso aí, coisas que nos incomodam e mudar. E entender que o que ocorre na nossa vida, sobretudo, obviamente, o que incomoda é o que dá errado, é o sofrimento, as inconveniências que acontecem em nossas vidas, seja financeira ou seja o que for. A gente vai analisar, ver o que está acontecendo. E tudo que acontece em nossa vida é resultado de que tem uma causa, e essa causa é ocasionada por cada um de nós. Pelas escolhas que fazemos, pelas ações que tomamos, vai ter resultado. Não é porque alguém... Eu fiz isso porque fulano mandou eu fazer. Não, você teve a escolha de fazer. Você poderia simplesmente não fazer daquele jeito, porque vai ter consequência. E pode ter certeza que se a gente não mudar a causa, se a gente, por exemplo, a gente sabe que a nossa história aqui, o nosso filme não está uma história muito bonita. Então a gente quer saber por que essa história não está bonita. E a resposta está no roteirista. Não no diretor ou no produtor. Ele participa disso aí. Mas é como nós estamos escrevendo isso aí. E se não mudar o roteiro, não muda a apresentação. É aquilo que vai acontecer. Então, se nós somos pessoas violentas, por exemplo, seja fisicamente, seja verbalmente, seja com pessoas que não conhecemos, seja com familiares, nós vamos estar ocasionando, nós vamos estar gerando insatisfação primeiro, por exemplo, sofrimento em outras pessoas. E nós também, porque a consequência vai estar aí. A vida não flui. Não flui. E nós não podemos reclamar com ninguém, ou com a providência divina. Por que isso acontece comigo? Deus não gosta de mim. Não é isso. Deus gosta, obviamente. E Ele nos deu o livre-arbítrio e também nos deu o discernimento para distinguir o certo do errado. Nós sabemos o que é certo e errado. E pode ter certeza que tudo que a gente não fizer direito vai ter consequência desagradável. Eu sou testemunha disso. E tem muitas pessoas aqui também testemunha disso. Então, esses são esses aprendizados. Porque a gente vem aqui na Terra, não tem manual de viver. Como você vai ver? Você vai levar. Eu vou reencarnar. Então, por exemplo, tá aí, né? A nova chance que pedimos. Ok. O que eu vou fazer isso aí? A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Como que eu vou viver essa vida que eu não tenho manual? Você não sabe. Primeiro eu vou esquecer de tudo quando eu reencarnar. Então, o que nos ocorre é o nosso dia a dia que vai ditar isso aí. Por exemplo, e o que saber, o que é que precisamos melhorar? Por exemplo. Essas lições vêm diariamente. Por exemplo, se o nosso trabalho é exercitar a paciência. Então, o meu trabalho, um exemplo, é exercitar a paciência. E é um exemplo porque é o meu trabalho nessa encarnação. Exercitar a paciência. Coisas vão ocorrer comigo que vai testar se eu estou paciente ou impaciente. As coisas vão acontecer que vai me testar. Então, eu sei, por exemplo, hoje eu sei, pelo estudo do Espiritismo, nossa reflexão interna, essas coisas todas. Então, isso vai acontecer, acontece. Então, eu sei que eu preciso exercitar a minha paciência. Eu acho que eu já estou indo bem. Eu não preciso exercitar outras coisas. Por exemplo,
eu não preciso, eu não vim aqui nessa encarnação para aprender a perdoar ninguém. Por quê? Porque eu não tenho nada a perdoar, porque ninguém me ofende. Eu não me sinto ofendido por nada, nem por ninguém. Porque eu entendo. Primeiro, eu não tenho ocasiões, crítica você recebe, mas você ri às vezes. Mas não tem nada assim que eu preciso. Ou o cara me ofendeu. Não ofendeu, não. Eu fico com paixão das pessoas que pensam nisso aí. Então não tem nada, eu não preciso. Eu vim para outros trabalhos, talvez mais suaves. Mas por quê? Eu já fiz isso, eu já passei essa prova. Aconteceu no passado, lógico, em outras vidas, claro, porque todos nós fomos seres violentos. Todos nós causamos sofrimentos em vidas passadas. Alguns ainda causam, muitos causam. Aqui é só ver a história da humanidade, só ver a situação da nossa Terra. Não só em termos de nações, como o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo em Israel, Ucrânia, né? A Rússia só é o protagonista dessa história horrível que estão escrevendo. Também não do povo, mas a ignorância de um ou outro, que é mais ou menos por aí. Então a gente vê todas essas atrocidades sendo causadas por seres humanos, por espíritos em desenvolvimento e em evolução, que ainda tem muito para evoluir. Todas essas tragédias que a gente vê no mundo, elas vão servir um propósito, que a gente não entende direito agora, mas vão servir um propósito. A peste bubônica, que é peste bubônica, né? Que aconteceu no século XII, século XIII, começou na China, que tinha lá a rota da seda, que pela Ásia, que viajavam, era o comércio com camelos, essas coisas, cavalos, tudo, a pé, carruagens, que cruzava da China, através de toda a Ásia, ia para a Europa, etc. Então, houve o vírus da peste bubônica, que supostamente ocasionadas por ratos, né? E aí a pulga ia sugar o sangue do rato, e aí ela ia picar o homem. E por coincidência, essa peste bubônica, a primeira contaminação para a Europa, ela começou, até que se entende, ela ocorreu vindo da China. Então, se você vê o mapa, está a China aqui no leste, aí você cruza todo aquele, a parte que hoje é Mongólia, toda a Ásia Central, aí você vem para cá, em direção ao oeste, você vai parar lá na Europa, você vai cruzar a Rússia, parte da Rússia, parte da Ásia Central também, e uma parte da Rússia é a Europa. Nessa parte da Rússia tem também a Ucrânia e tem a península, tem a Crimeia. Nessa região aí tinha os otomanos, que eram aqueles os turcos, otomanos turcos, e eles tinham um comércio muito grande com a Europa. Então daí tinha uma cidade e tal, e daí ia de navio, cruzava de navio lá pela Turquia e ia parar no Mediterrâneo. Então a primeira contaminação foi em uma cidade murada na Crimeia, pertinho da Crimeia. E daí os navios saíam e iam para a Europa. E aí contaminaram. Então, a primeira contaminação que apareceu foi lá naquela ilha... Como é que chama aquela ilha que está na ponta da Itália? Como chama isso? Sicília, isso. E daí sobe. Então, rapidinho, depois vai para o sul da França, aí mata 2/3 da população europeia. Nessa época, 1300 por aí, a Europa estava cheio, muita miséria, muita gente, era um sistema feudal. O sistema feudal você tem um lorde, que é um cara rico pra caramba,
seriam os coronéis lá do Nordeste brasileiro. Aí você tem o seu castelo, você tem o seu exército, aí você tem plantações, fazendas lá do lado, e você explora essas pessoas. Um vassalo, esse que nascia lá no castelo, ele podia ser de lavrador, ele podia passar a ser artesão, mas ele nunca subiria na vida. Então, eles eram mantidos desse jeito. E era um sistema feudal que tinha em várias partes da Europa. E muita gente, muita pobreza, muita miséria. Aí vem a peste bubônica. Kardec pergunta aos espíritos por que essas coisas acontecem. E eles respondem: quando a humanidade não desenvolve o suficiente, rápido o suficiente, Deus envia de tempos em tempos um abalo material ou moral que os fazem sair da inércia e tomar seu caminho. Agora, desencarnaram a peste bubônica com os 2/3 da população da Europa. Oi? Devia ser um amigo lá do Covid. Devia estar lá. Então, veja bem. Então, nós estamos... Aí vão morrer. Eram milhões, 30 milhões. Não me lembro exatamente a população da Europa. Mas era sujeira, era uma miséria, por exemplo. Tudo que você via hoje, a Inglaterra tá bonitinha e tal, tudo limpinho, né, moderno. Antes não, era tudo feio. Era um umbralzão lá, tudo, em um sistema. Era o pior, porque aí ainda era a parte mais avançada da humanidade. Se bem que tinha partes que estavam boas, por exemplo, a Península Ibérica, que até então ela era dominada pelos mouros. Super avançada, arquitetura, tudo. 50 milhões. Desencarnados. Então, parece uma tragédia, né? Por exemplo, agora, do ponto de vista espírita, nenhum desses espíritos morreu. Eles desencarnaram. Eles deixaram aquele estado de miséria, se bem que aí não escapava ninguém, né? Você podia, a maioria era o pessoal que vivia na sujeira, que estava em contato com isso aí, que eram os contaminados que morriam rapidamente. Então, do ponto de vista espírita, eles desencarnaram, já estava sofrendo pra caramba, uma nova chance, vai. Limpa a Europa. Quem foi o primeiro a desmoronar? Qual o primeiro sistema a desmoronar de tudo isso aí? O feudal. Por quê? Porque eles perderam tudo. É uma tragédia, né? Oi? Perdeu a mão de obra. Mas ainda tinha esses senhores feudais que tinham dinheiro, que queria, precisava de mão de obra. Aí vai lá o que sobrou. Lá. Porque aí foi muita gente, pouca mão de obra. Só que oferta e demanda. Aí o cara precisa dele, quanto você paga? Tanto, né? Não, tchau, bye. Então, porque aí ele podia pagar, você não tem? Se quiser, do meu jeito agora. Mas o sistema feudal some. Porque vai acabar. Não resiste ao progresso. Porque era um sistema antiquado. Aí vem o Renascimento italiano. A Renascença. Sistema capitalista. A modernidade é assim. O que parece uma tragédia imensa é uma renovação da humanidade. Um dos maiores tempos, dos maiores progressos visíveis, tangíveis, que a gente aprende no Espiritismo, que é esse avanço, a modernização das coisas é parte da próxima, são forças das coisas que vai levar ao progresso, mesmo que a gente resista muitas vezes. Então, a gente vê essas grandes tragédias. Uma outra tragédia grande é a Primeira Guerra Mundial. Destrói impérios. Pessoas desencarnam, vão voltar depois da Segunda Guerra Mundial. Os países mais
desenvolvidos do mundo, onde o índice de felicidade é maior quase todos os anos. Hoje, a Finlândia, pelo terceiro ano seguido, Noruega, Islândia, a linha lá do Ártico, eu tive a oportunidade de visitar uma vez, faz bastante tempo. Dinamarca. Aí tem mais um, Suécia. São 5, Suécia. 5 países escandinavos, os mais desenvolvidos do mundo. Menos índice de corrupção, menor. Índice de alfabetismo, maior, quase 100%. Esses, aí na Escandinávia, era a casa, era o reduto dos vikings, seres bárbaros, violentos, terríveis, que, através dos tempos, eles vão encarnando e desencarnando e evoluindo. Eles, como os vikings, tinham, primeiro, força bruta, mas tinha também um ideal. Conseguiam fazer aqueles barcos vikings mais esbelto, muitos remos, muita gente, veloz, de fácil manobrar, vão e voltam, reencarnando, cada vez melhorando mais, até chegar o momento que eles lançam o Volvo na Suécia. Ou Audi, né? O Audi, qual? Scania, tudo isso aí. Então, são essas grandes tragédias, elas trazem um desenvolvimento novo. Tem Harvard, nos anos 30, 40, eles tinham um professor que ele chamava Joseph Schumpeter. Ele era professor de economia. Então, essa era uma época que uma coisa que a gente vê também no mundo de negócios é essas grandes empresas, esses grandes conglomerados que, de repente, acaba com eles. Então, essas grandes empresas desmoronam. E aí manda muita gente embora. Então, nessa época, que tinha até cartéis criados, então você via essas... E era um sistema antiquado, que ele não progride, ele precisa ser desmembrado, mas quem toma conta disso aí não sabe disso. Então, a própria natureza cuida. A força das coisas. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você tem 1.000 funcionários ou 5.000 funcionários, você vai mandar 4.000 embora, vai ficar só com 1.000, aqueles 4.000 estão desempregados. E vai ter que se virar. Esses que estão desempregados, a gente viu na pandemia no Brasil. Quantos novas marcas de donut apareceu no Brasil na pandemia? Faziam donuts, vendia bolo pela internet. Você vê a historinha de pessoa que na pandemia estava fazendo aqui, até aqui tem, fazia coxinha em casa para vender. E vendia, e bem sucedido, e conseguia se manter. O que é que está acontecendo aí? Então, você tem uma situação que você tem que procurar talento em você. Você tem que sair daquilo, você tem que se virar. Então, o Schumpeter, por exemplo, ele chamava, a ideia dele se aplica também para o desmoronamento de impérios e sistemas, ele chamava de destruição criativa. Então, aparentemente, é algo trágico, mas quando você libera o ser humano, no caso, para ele se virar, ele vai se virar. Nós somos totalmente adaptáveis. Nós conseguimos nos transformar. E são talentos que nós temos, e muitas vezes temos esse talento de outras vidas. Que nós temos essa capacidade, essa resiliência. É só analisar nossas vidas também. Quanto que a gente já passou, principalmente os que estão aqui há mais tempo. Então, a gente já passou por muita coisa. A gente viu coisa que a gente se recria. E esse é também uma das coisas que o personagem herói faz, que é
Cada um de nós temos essa capacidade. Então, diante das tragédias, que parece ser trágico, tem coisa boa que vem por aí. E quando a gente entende que, por exemplo, na perda de vida física, então vai ter transformação, por exemplo, no que a gente está vendo hoje na Rússia, na Ucrânia, tem muito na África que não dá ibope, né? Essa coisa da África, mas está cheio lá. Mianmar é um sofrimento danado também com militares, tem muito sofrimento, só que não dá ibope, não aparece na mídia, pelo menos na nossa, né? E aí o da Palestina, por exemplo. Então, são situações que você tem umas pessoas que estão aí, que são espíritos em desenvolvimento também, que estão um pouco aí defasado na sua mentalidade, que ainda apela para a violência para conseguir coisas, benefícios dessas coisas. E também do outro lado, quem provoca, por exemplo. Então, são espíritos também que estão em fase de desenvolvimento, aqueles que ainda não criaram uma bela história em sua vida, mas que criarão. Mas o nosso trabalho aqui, de cada um de nós, ele é individual. Ele é individual. Nós só podemos cuidar, nós só podemos mudar nós mesmos. Nós não conseguimos mudar ninguém. A gente pode auxiliar, e deve, pessoas que são queridas nossas. A gente, com a experiência que a gente tem, se passou coisa, você contribui, mas não muda. Você não muda ninguém. Nós mudamos nós. E nós podemos mudar a qualquer momento de nossa vida. É só tem que querer, né? Tem que saber o que mudar e tem que querer. Emmanuel, ele diz que cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Então, a gente entende também que a gente aprende no Espiritismo, e não só no Espiritismo. Eu estudo o fenômeno chamado experiência de quase morte. Então, essas pessoas que têm essas mortes clínicas, muitas delas, os que não desencarnaram, elas têm a chamada experiência de quase morte. Então, o corpo em si, ele vai ter todas as características de um corpo sem vida. Ele não vai ter batimento cardíaco, a respiração vai cessar, as ondas cerebrais, atividades cerebrais vão cessar. Ela vai estar lá rígida. Então, clinicamente, ela está morta. Podendo até o médico, em certas ocasiões, liberar a doação de órgãos, por exemplo. Só que aí, nem todos essas pessoas que têm essa morte aparente, eles vão, é sua hora de desencarnar. Então, eles vão passar por experiências que eles vão voltar e contar para nós. Inclusive, eu tive uma aula aqui, acho que foi uma palestra, mês passado, os que voltaram para contar, que são eles. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão ter experiência, a experiência que eles vão ter é a experiência que é a mais provavelmente que vai ocorrer com as pessoas que desencarnam. Eu tenho experiências um pouco semelhantes, mas em saudável, a chamada experiência fora do corpo, ou desdobramento no espiritismo. Então, ela vai se sentir saindo do corpo físico, e ela vai saindo do corpo físico, ela vai ver o corpo físico, ela pode ver o corpo físico, ela vai se dar conta que ela está leve, flutuando, e ela consegue pensar, raciocinar, discernir, ver, memorizar tudo que ela faria ou fazia se tivesse no corpo. Inclusive a ponto de, ao retornar ao corpo físico, ela vai dar detalhes do que ela viu, do que ela ouviu, quem falou, o que fizeram naquele momento, naquele espaço onde ela estava presente, o espírito, no caso, né? Muitas vão sair do espaço físico e elas vão, através de um túnel, vai ver uma luz brilhante, através de um túnel ela segue uma velocidade incrível, ela vai chegar em certo lugar e ela vai deparar-se
vai sentir, vai saber que ela está em um ambiente espiritual, em uma dimensão espiritual, onde ela vai ser, muitas vezes ela vai ver um campo belo, florido, vai ter pessoas, outros espíritos, muitos deles conhecidos dessa pessoa, parentes, não necessariamente sempre, mas muitos. Em muitos casos, muitas delas, vai ter um espírito, alguém lá que elas chamam de um ser de luz, que vai estar lá, acolhe e vai ficar com ela. E ela vai se sentir amada, uma paz indescritível na presença daquele ser. Alguns chamam de Jesus, outros chamam de um ser de luz, porque não sabe, não tem ideia do que é nem como é. E nessa presença ela vai ver a vida que ela viveu. Vai passar nela, ela vai ter essa, elas chamam de visão panorâmica. É como se ela fosse, ela é a protagonista da história, como a gente viu aqui no nosso roteiro, mas ela é a espectadora também. Ela vai ver o que aconteceu. Então, ela vai ver a sua vida desde o nascimento, tudo o que ela fez durante sua estadia. Tem jovens, tem crianças, tem adultos, tem pessoas mais velhas, fisicamente, que vão ter essa visão. Então, o que é que vai sobressair na sua experiência? Vai sobressair onde ela está, como dizem o nosso amigo cubano lá onde a gente mora, lá para Miami, Homestead, de onde meteu la pata. Ó, onde pisou na jaca. Traduzindo para o português. Então, isso aí é o que vai chamar a atenção. Porque o que você faz bem, legal, é sua obrigação, não tem nenhum mérito. Para isso nós estamos aqui, para fazer coisa direito, para fazer coisa boa. Então não tem que se vangloriar disso, é uma obrigação, é um compromisso que nós fizemos com Deus. O que tem que incomodar é justamente essa parte que a gente pisou na jaca. E aí ela está em um ambiente cheio de amor, de paz. E aí ela fala, parecer de luz, eu quero ficar aqui. Ele fala, mas você não pode, você não viu aí, não? Não viu o que aconteceu, não? Você não viu sua vida? Mas aqui é muito bom, eu quero ficar aqui. Não é sua hora ainda. E ela vai se dar conta que não é a hora dela, por quê? Porque ela tem muita coisa a corrigir. Então você vai ver o seu relacionamento com pessoas. Com as pessoas que você trata mal. Normalmente é assim. É o que a gente faz que não está certo. Não é o outro. É o que nós fazemos. Porque o que importa é isso. É você ver, no caso, nesses casos aí, ela vai ver e ela vai ter certeza, ela vai estar consciente de que ela tem que mudar certas coisas, certos comportamentos. Por isso ela vai voltar. Porque ela fez coisas que não deveria ter feito. Mas ela está tendo uma chance de voltar naquela mesma vida para corrigir aquilo. E ela vai vir e corrigir de bom grado, muitos deles. E também pessoas que estão se aproximando da morte, elas vão ter essa revisão de vida e ela vai ver onde elas estão errando. E elas vão querer pedir uma nova chance, mas não tem tempo, porque já está para desencarnar. E o que incomoda mais é de ter feito mal a alguém, ter ofendido, ou de alguma maneira, e ter que pedir perdão. Às vezes eles têm chance de pedir perdão e conseguem ir em paz. Às vezes não têm e não conseguem ir em paz. Mas vão. Tem que ir. Então, isso aí vai incomodar também na desencarnação e no processo lá, o tempo que vai ficar lá. Então, nós aprendemos com essas experiências dos outros, e a nossa também, obviamente, para nós fazermos as correções que temos que fazer, que cada um de nós sabe quais são, para não ter que passar esse perrengue depois. Então, nós vamos saber. Porque nós estamos traçando, nós queremos escrever uma bela história na nossa vida. E a gente
tem condição de fazê-lo. A gente quer ganhar Oscars com os filmes da nossa vida. É isso o que nós queremos. Então, essa bênção divina, quase um perdão de Deus, é essa oportunidade que nós temos de mudar as coisas, de mudar nossa vida. Porque a gente fez um compromisso com a espiritualidade e com nossa própria consciência de voltar e corrigir coisas. Então, chance de quê? Que chance é essa que nós pedimos? Primeiro, de corrigir o que nos falta em nossa jornada evolutiva. E nós sabemos quais são. Evoluir quer dizer progredir, ser melhor do que éramos antes. E nós somos. Analisa a nossa vida. A gente melhorou intelectualmente desde quando nós nascemos nessa vida. Nós estudamos, nós tivemos experiências, nós evoluímos intelectualmente. E isso vai acontecer sempre. Tanto quando a gente voltar, porque a gente evolui também no mundo espiritual, como nas próximas encarnações. Então, intelectualmente, mesmo que seja pouquinho, nós evoluímos. Aprendemos atividades, aprendemos ofícios, aprendemos coisas. Moralmente, nem sempre. Mas aí a gente sabe se precisamos melhorar moralmente. Então, aí a gente faz os ajustes que tem que fazer, para não ter que passar o perrengue. Né? Substituir defeitos e vícios por virtudes, é isso que nós queremos. A gente sabe o que é, como agimos, como pensamos, e mudamos isso aí. Se a gente é crítica, se a gente somos pessoas assim, como é que fala? Que discrimina, se a gente discrimina pessoas, por exemplo. Tem um outro termo que fugiu. Se a gente sabe como que é, se somos muito disso, que não faz bem nem para nós, nem para os outros, nós mudamos. Nós queremos ser pacíficos. E essa é uma das bem-aventuranças, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Nós queremos ter compaixão, nós queremos ser altruístas, empáticos. Essas são características de um ser humano que está em sua caminhada de evolução à presença de Deus. Nem precisamos imaginar como é Deus, nem quando vai demorar. O que a gente faz, a gente não está preocupado. O que nós queremos fazer é tomar as medidas e os ajustes necessários para a gente estar nessa caminhada, estar no rumo certo. E esse estar nesse rumo certo, ele começa primeiro a nossa autoanálise. Né? Conhecemos a nós mesmos e saber o que precisamos mudar para transformar-nos. A transformação moral, reforma íntima, que nós aprendemos também no Espiritismo. Então, nós sabemos exatamente tudo. Então, a gente faz ao contrário, a gente melhora, a gente deleta aquilo e insere outro no lugar. E aprender a amar a todas as pessoas, como Jesus nos ensinou, sobretudo aos nossos inimigos, a perdoar pessoas e pedir perdão quando nós ofendemos alguém. Mas a pessoa não vai me perdoar, não importa, você faz a sua parte. É igual dar bom dia para alguém, mas eu falo bom dia, ele não responde, não importa, você faz a sua parte. Ele que se vire, ele não sabe o que aconteceu na vida dele hoje. Deve dar um dia miserável. Você fala para ele bom dia, ele falou, só se for a sua. Meu irmão falou isso para um rapaz, meu irmão estava com problema lá de saúde e tal, aí o nosso amigo lá ele falou para ele, bom dia, Valdir. Ele falou, só se for para você, para mim tá terrível. Mas é coisa dele, né? Então, reconciliação familiar e com amigos. Então, nós vamos reconciliar, principalmente com familiar. Isso eu trabalhei com pacientes terminais, voluntariamente por uns tempos, uns 3 anos. E a reconciliação ou a não reconciliação é um dos piores momentos, uma das piores coisas para o desencarne. Para ele livrar-se, ou sair, deixar o corpo físico e seguir a sua jornada.
Então, para nós já sabemos porque isso vai incomodar se a gente não ajeitar isso aí. Vai incomodar e muito. Então, a gente sabe que é necessário essa reconciliação. Fazer negócio. Diplomacia. A gente tem essa ideia, né? Usar essa boa política de estar de bem com todo mundo. Político é amigo de todo mundo, mesmo que ele não goste de ninguém, mas pelo menos ele mostra. Mas a gente faz e faz de coração. A gente faz a nossa parte. É a única coisa que nós precisamos fazer. Não tem outra. Nós temos também, essa é a definição que é muito bonita, sobre a nossa realidade como espírito e a nossa presença na Terra. Então, cada um de nós é o espírito encarnado a caminho de Deus. Então, nosso caminho é a perfeição e coisas vão acontecer em nossas vidas, pessoal ou em grupo, que vai nos elevar a isso. A vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. A escolha nos pertence, logo, as consequências, boas ou más, são resultado de nossas próprias decisões. É a lei de ação e reação, das causas e consequências. Se agora estamos sofrendo, podemos concluir que a causa do sofrimento advém de erros anteriores, ou de outras vidas, ou dessa também. Se, portanto, fizermos o mal, cedo ou tarde, sofreremos a sua consequência. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus. E isso explica a razão de tanto sofrimento no mundo. A gente tem aqui, nesse slide, a gente tem um GPS que pode transformar a nossa vida. E em grupo nós transformamos ou transformaremos a sociedade. A gente já faz isso, pequenininho. Muitas vezes, muitos ainda meio que inconsciente. Mas a ideia é ter essa consciência de que a gente pode fazer isso. Pode e devemos, para o nosso próprio bem. Então, nós pedimos nova chance, vindo aqui. Recebemos a chance de estar de volta. Agora está em nossas mãos criar a mais bela história que nós podemos para cada um de nós, e que só nós conseguimos individualmente. Muito obrigado